Alô pessoal, mais um podcast da SIC para você aqui nos canais da entidade. E hoje eu trago o Dr. Maurício Peruso, que é médico geriatra da Unimed. Vamos falar sobre doenças crônicas e Alzheimer, um tema bastante palpitante sobre saúde. Nós vamos tratar com o Dr. Maurício, que está por aqui. Doutor, muito obrigado pela sua presença com a gente. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre essas doenças que são prevalentes e são importantes na nossa sociedade. Antes de mais nada, doutor, o senhor já está há quanto tempo atuando em Concórdia? Isso. Então eu sou daqui, eu certo. Saí para estudar e eu retornei já há 5 anos. Então agora eu estou nessa fase de atendimento mais geriátrico e clínico também. Então já fazem 5 anos que eu me encontro em Concórdia. Muito bem, então seja bem-vindo aqui ao nosso podcast de hoje para falar da Unimed. Doutor, doenças crônicas e Alzheimer. Perfeito. Como é que tem sido o atendimento em nível regional dessas doenças e a preocupação em relação a isso? Perfeito. As doenças crônicas, elas são muito prevalente para o médico, né? É o dia a dia do médico. Então, o que a gente mais conhece é pressão alta, né? A hipertensão, certo. A questão do diabetes, dislipidemias, então aumento do colesterol. Isso é muito prevalente no dia a dia do médico. Isso já vinha muito bem definido, né? A questão do Alzheimer, então, que é uma dos tratamentos que a gente mais faz, cada vez ele está sendo mais prevalente, a incidência está aumentando muito, né? Alguns motivos, por exemplo, do aumento da idade, a gente tem mais um diagnóstico, a gente sempre lembra que o esquecimento ele não é comum em nenhuma fase da idade, então ele acaba sendo uma patologia, uma questão patológica e que a gente tem que tratar ele. Então, essa doença, a doença do Alzheimer e as demências em si, a gente sabe que cada vez elas são tão mais no consultório do médico, não só do geriatra, como do neurologista, às vezes do psiquiatra também, e que a gente começou a tratar muito mais o que antigamente até poderia ser considerado normal. Então hoje a gente dá mais importância para esse quadro. Doutor, são doenças muito relacionadas à idade ou hoje em dia esse quadro tem mudado? Então, a gente sabe que a demência, né, a doença de Alzheimer, certo. Aumenta conforme a idade. O risco aumenta, mas em alguns quadros a gente tem diagnósticos mais precoces. E aí que dentro das variantes do quadro de Alzheimer, a gente tem aqueles diagnósticos que ocorrem antes. Demências frontotemporais, demências secundárias a um quadro de Parkinson. Então, ela sim está relacionada com Alzheimer, mas elas podem não estar relacionadas somente com a idade, né? Tem a parte genética de pacientes que têm um quadro cognitivo, uma alteração de memória antes dos 60 anos. E aí a gente relaciona a importância de paciente que tem quadros de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemia, que esses quadros aumentam o risco de Alzheimer, né? A associação deles a longo prazo, além de aumentar risco de doença cardiovascular, de aumentar risco de infarto, aumentar risco de AVC, elas também estão relacionadas com o aumento do Alzheimer. Sobre o Alzheimer, quais são os principais sinais? Quando que as pessoas precisam se preocupar e quais são os principais sintomas? Perfeito. O que a gente mais sabe do Alzheimer, né? Então é aquele esquecimento para os fatos recentes. Aquele paciente que lembra muito lá do passado, que começa com histórias repetitivas, focando muito no passado, ele tem esse risco, né? Aquele paciente que começa a esquecer, por exemplo, o que almoçou, ele começa a esquecer as coisas que aconteceram mais recentemente, eles têm esse risco maior. E, na verdade, esse acaba sendo o principal sintoma, né? Existem algumas variantes que o paciente começa a esquecer palavras, então ele não consegue nomear algumas palavras. Também uma questão de alteração de comportamento, isso é muito comum no paciente com Alzheimer. Então, aquele paciente que era muito tranquilo, que começou a ter mudança de comportamento. Ou aquele paciente que não tinha muita relação, que começou a ter assédio, né? Assediar algumas pessoas, que é uma alteração de comportamento muito importante. Isso também pode significar alguns tipos de demência, que aí seria mais uma demência frontotemporal, né? Que ele perde esse freio de comportamento, então começa a xingar, começa a agredir. Então essas mudanças repentinas de comportamento, a gente tem que pensar nessa possibilidade.
Doutor, em relação ainda à questão do Alzheimer, eu quero fazer um parêntese, não sei se o senhor constata essa realidade no seu consultório em relação à pandemia, e eu trato muito porque a pandemia trouxe muitas mudanças, e o esquecimento, por exemplo, eu converso com muitas pessoas, e eu posso citar o meu exemplo próprio, depois da pandemia, com a Covid, parece que esse esquecimento se tornou mais latente. O senhor também confirma isso no seu dia a dia? Perfeito. O que acontece? Todo quadro inflamatório, a gente sabe que ele piora o quadro cognitivo, né? Depois da pandemia, a gente também teve muito o aumento da ansiedade, o aumento da depressão, o aumento do isolamento, que são coisas que fazem o que a gente chama de pseudodemência, que não é bem um quadro demencial, mas que leva ao esquecimento. Porém, a gente sabe que pacientes com Covid, pacientes com dengue, com influenza, com pneumonia, com infecção respiratória variadas, com, por exemplo, herpes zoster, esse processo inflamatório do corpo ou internação na UTI, eles aceleram o processo de esquecimento. Correto. Então não é só do Covid. Sim. Todos os processos inflamatórios acabam acelerando essa perda cognitiva. Então aquele paciente que estava com uma perda de memória leve, que ninguém percebia, né, que era um quadro muito... que ele conseguia dar conta do dia a dia dele, quando ele tem essa inflamação, ele acelera o processo, e esse aceleramento do processo faz com que a gente comece a ter esquecimento, isso patológico, né? Então a gente primeiro tem que descartar outros tipos de doença, né, que possa estar associado, e aí, se for isso, a gente confirma um quadro cognitivo. Doutor, em relação ao tratamento da Alzheimer, a gente sabe que a medicina passa por constante transformação tecnológica, científica. Muitos avanços aconteceram e estão acontecendo no tratamento. Exato, a gente tem duas classes medicamentosas hoje bem definidas para um quadro de Alzheimer, que sempre quando eu faço um diagnóstico eu converso com meus familiares, eles não são uma Ferrari, eles não são um tratamento ótimo para um quadro de cognitivo, mas é o que a gente tem, e tem gente que responde muito bem, tem aquele paciente que não tolera. Nos últimos anos a gente surgiram uma nova medicação, duas novas medicações que são mais tratamento de parte de imunobiológicos, né? Que tem alguns casos que vão se encaixar. Correto. Então, não é para todo mundo. É uma fase mais inicial, né, do Alzheimer. E ele não pode ter tido AVC, não pode ter tido sangramento neurológico. Então, são tratamentos que ainda não me mostram uma grande evolução, mas a gente sabe que ele está começando a evoluir o tratamento. Mas hoje, de tratamento, o que eu sei é que paciente fazendo exercício físico, controlando as doenças crônicas, então hipertensão, diabetes, que a gente tinha citado antes, a tendência é não evoluir tão rapidamente, né? Hoje o melhor tratamento para um quadro cognitivo ainda é o exercício físico. A gente acompanha agora, nós estamos vivenciando o mês de fevereiro, e tem a campanha Fevereiro Roxo, né? Perfeito. Que é justamente voltada a essa questão da conscientização. É importante as famílias conversarem sobre isso, né, doutor? Que haja, digamos, um diálogo permanente em casa, porque Alzheimer, por exemplo, é muito mais comum do que se imagina, né? Exato. Eu digo assim, o diagnóstico de Alzheimer, ele é clínico. A gente vai pedir um monte de exames para descartar outros quadros, né? Então a gente pede exames de sangue, pede exame de urina, pede algum exame de imagem, mas esses exames eles servem para descartar complicações, né? Por exemplo, se eu tiver uma infecção urinária, eu posso ter um quadro cognitivo associado, eu trato e a tendência é melhorar. Alterações de tireoide, isso pode levar também a esquecimento, alterações de algumas vitaminas, mas se os meus exames vierem todos normais e o paciente tem um esquecimento para os quadros recentes, né, para a memória recente, a gente fecha esse diagnóstico, e geralmente o diagnóstico é fechado quando que a família traz essas informações para nós. Meu pai começou a queimar a panela, a mãe que começou a queimar a panela, começou a jogar baralho, começou a se perder na rua. Então, são as informações do dia a dia que a gente acaba levando mais em conta. Isso associado aos testes de rastreio cognitivo, né? O desenho do relógio, um teste que a gente faz que é o Mini-Mental. Então, isso a gente vai associar. E eu sempre digo que o diagnóstico do Alzheimer, ele é puramente clínico. Se os exames não derem nada, provavelmente ele vai fechar esse diagnóstico.
há uma possível reversão gradativa dos casos mais crônicos ou é muito difícil que isso aconteça? A gente sabe que os quadros bem leves a gente consegue reverter com exercício, com estímulo cognitivo. Os pacientes com um quadro mais avançado, que é a maioria dos diagnósticos, a gente sabe que não tem essa reversão. A gente tem tratamento, né? E aí eu associo junto essas questões dos exercícios, mas é uma doença neurodegenerativa que a gente não tem um tratamento ainda para fazer o retorno da memória, né? O que a gente consegue fazer é no máximo uma estabilização. Por isso que depois do diagnóstico, o tratamento é a longo prazo e sempre com acompanhamento médico regular. Doutor, na Unimed, como é que é esse trabalho de orientação? A Unimed sempre preocupada em orientar as pessoas, né? Especialmente agora nesse mês, que é o mês dedicado a isso. Como é que é esse trabalho de orientação, de conscientização na Unimed? Perfeito. A gente tem a questão dos ambulatórios, né? A questão dos exames de imagem, que a gente sempre tem acesso, consegue discutir direto com o radiologista, qualquer complicação eles nos avisam. A gente sempre reforça a importância do acompanhamento, né? Da consulta a cada 6 meses, a cada 3 meses na fase inicial, ou até antes, quando a gente introduz a medicação. A gente reforça essa necessidade do exercício físico, do acompanhamento com o seu cardiologista para questão de pressão, de um suporte, né, da questão da fisioterapia, às vezes da fonoterapia, e assim a gente vai associando a equipe multidisciplinar para tentar ajustar e juntar a família nesse quadro, né? Porque como é um diagnóstico que eu vou ter e ele vai permanecer, né? Eu não vou retornar, eu preciso desse apoio familiar para a gente continuar e não deixar piorar. Porque muitas vezes o paciente está estável da doença cognitiva, do quadro de Alzheimer, e aí entra uma infecção, né? Começa uma infecção, ou tem algum acidente, as quedas que a gente chama, ou uma cirurgia que a gente sabe que vai piorar muito essa parte cognitiva. Então a equipe multidisciplinar na medicina, que é na área da saúde, que é muito importante, a gente sabe que ajuda a estabilizar o quadro da doença. Doutor, para finalizar, fundamental o apoio da família. O senhor citou muito isso, né? Perfeito. Na questão do Alzheimer, principalmente, é essencial o apoio familiar. Com certeza, porque muitas vezes o paciente ele vai começar a esquecer de tomar os remédios, né? Ele esquece coisas básicas do dia a dia. Então a gente vê essa importância da família apoiando o quadro. Eu sempre digo que muitas vezes você precisa ficar 24 horas com o paciente, né? Então acaba sendo muito cansativo. Então o apoio da família para a gente ter um controle bom da doença do paciente, isso reflete também na questão da família. Uma família que está desestruturada, que acaba ficando muito estressada, isso reflete muito no paciente, né? Então a gente tenta estabilizar além do quadro clínico, todo o contexto familiar, para a gente andar sempre junto e não ter essa piora do quadro na parte familiar, né? Porque é um diagnóstico muito difícil e que muitas vezes desestabiliza muito a esposa, o esposo, a família, os filhos, né? Porque a gente muitas vezes chega no consultório sem ter essa possibilidade de diagnóstico de Alzheimer e no final tu vai ver que toda essa alteração comportamental ou toda essa alteração que o familiar estava tendo era secundária a um quadro cognitivo. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui para falar sobre doenças crônicas, Alzheimer, o Fevereiro Roxo, que é dedicado justamente a campanhas voltadas a isso. Muito obrigado pelas suas orientações. Perfeito. Eu sempre fico à disposição. Qualquer dúvida, a gente está no hospital da Unimed, está no consultório e a gente sempre tenta dar o melhor tipo de atendimento possível para o paciente, para ele estabilizar a doença e ter uma qualidade de vida e viver bem enquanto a gente conseguir. Muito bem, obrigado pela presença. O doutor Maurício Peruso, nosso convidado de hoje aqui no podcast da SIC, da Unimed, para conversar conosco, para repassar importantes orientações para você sobre doenças crônicas e Alzheimer. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Uma excelente semana.